Jeremias, capítulo 38. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Versículo 20. Resoluto em sua missão profética, Jeremias anunciava a todo o povo as palavras da parte do Senhor, quando percebeu que seu discurso havia despertado a ira dos príncipes de Judá. Lançado em uma cisterna enlamaçada pela covardia de um rei de autoridade frouxa, o profeta de Deus novamente passou pela experiência de ser um recado vivo do que aconteceria com as famílias de Judá. Ao contrário de seus irmãos, Jeremias não estava entregue à própria sorte, sendo resgatado por intermédio de um estrangeiro eunuco, sob a autorização do mesmo rei que antes foi conivente com a insensatez de seus subordinados. Havia uma trama de interesses políticos por trás da inconstância de Zedequias. Como ele desejava que Jeremias declarasse o que ele gostaria de ouvir. Como rei, não aceitava a ideia de ter de submeter-se à autoridade de um rei estrangeiro, e seu orgulho o levaria à ruína juntamente com toda a nação. A Zedequias foi dada a oportunidade de usar a sua influência para salvar a sua casa e o seu povo, mas ela foi desperdiçada, apesar dos sinceros rogos do piedoso profeta. Um rei que necessita enviar 30 homens a fim de garantir o cumprimento de uma ordem sua, certamente não teria coragem de defender o que era certo, e Jeremias sabia disso. Se eu te aconselhar, não me atenderás. Chega a ser constrangedora a forma como Deus pacientemente espera pelo ser humano e estende a sua misericórdia até o último momento. Mas reconhecer que uma mensagem é de Deus não é o bastante para que ela produza os seus efeitos. Existem condições que precisamos cumprir a partir do instante em que compreendemos estar diante da vontade de Deus. Não se trata de uma barganha, mas do conhecimento de que a obediência é a resposta do homem em correspondência ao amor divino. E disse Jesus: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Há diante de nós uma verdade presente a ser pregada e vivida. As 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. E aproxima-se o tempo em que as prisões e as cisternas se tornarão em lugares de oração pelos filhos de Deus, condenados pela defesa desta verdade. Mas assim como Deus usou um estrangeiro e um rei ímpio para proteger Jeremias, os seus fiéis servos estarão seguros até o dia de seu livramento. A respeito dos piedosos atalaias dos últimos dias, recairá a sentença: morra este homem. E como se convictos do destino fatal que os espera, os ímpios ordenarão aos perseverantes pregadores da justiça: ninguém saiba estas palavras. Assim, porém, como nem a prisão, nem a cisterna e nem os açoites fizeram perecer a Jeremias, aquele que nem a sepultura pôde conter, por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Não seremos salvos da cisterna deste mundo de pecado, com cordas e em segredo, mas o Senhor enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Não seremos vestidos com roupas usadas e trapos, mas vestiduras brancas tecidas no tear da pureza e justiça de Cristo. Não seremos levados para o átrio da guarda de um reino condenado à destruição, mas para um reino que não será jamais destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44. Ó amados,
É tempo de preparação e santa consagração. Olhemos para Jesus, até que do alto encontremos o seu olhar de aprovação. Vigiemos e oremos. Bom dia, pregadores da justiça. Rosana Garcia Barros.